Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol do final da tarde refletia nas enormes janelas panorâmicas do mais prestigiado centro de vendas de jatos particulares de Atlanta. Por dentro, tudo exalava um luxo discreto. Pisos de mármore branco, poltronas de couro italiano, telões gigantes exibindo aviões cruzando as nuvens como reis do céu. Cada passo parecia reservado para uma elite selecionada com base na aparência. A porta se abriu. Um homem negro entrou. Suas botas ainda apresentavam vestígios de terra seca. Suas calças jeans eram simples, limpas, mas desgastadas pelo trabalho. Suas mãos calejadas contavam histórias de anos passados sob o sol, arando, semeando e colhendo. Seu nome era Caleb Johnson, fazendeiro. Ele veio para comprar um jato particular, à vista. Ninguém o recebeu bem. Atrás de uma mesa de vidro, Mark Whitman, o vendedor estrela do showroom, olhou para cima, e depois apertou os olhos. Seu olhar deslizou lentamente das botas empoeiradas para o rosto sereno do homem. Ele suspirou. Senhor, o salão público fica ali. Este espaço é destinado a compradores sérios. Alguns clientes de terno se viraram. Surgiram sorrisos zombeteiros. Caleb não respondeu imediatamente. Ele observava um dos jatos em exposição, o modelo de longo alcance que brilhava sob os holofotes. Gostaria de obter algumas informações sobre isso. Mark soltou uma risada curta e seca. Aquele custa mais do que US cifrão 70 milhões. Ele fez uma pausa e acrescentou. Talvez você esteja procurando um trator, e não um avião. E rompeu uma gargalhada. O silêncio de Caleb contrastava fortemente com a humilhação que pairava no ar. Ele cerrou levemente o maxilar, mas sua voz permaneceu calma. Por favor, ligue para o seu gerente. Mark ergueu as mãos, fingindo paciência. Senhor, não perca seu tempo. Este tipo de lugar não é para... Ele parou com o olhar intenso. Todos. Caleb respirou fundo. Ele retirou o celular lentamente do bolso e o colocou sobre o balcão de vidro. Nesse caso, ligue para a sede. Basta dizer a eles. Johnson Agricultural Holdings. Mark revirou os olhos, mas descou o número, irritado. Passaram-se alguns segundos. Então sua expressão mudou. Seus ombros congelaram. Sua boca se abriu ligeiramente. Sim, senhor. Ele está aqui. Ele olhou para Caleb, pálido como um fantasma. O showroom, que até então era barulhento, mergulhou num silêncio pesado. Mark desligou o telefone lentamente. O diretor estará aqui imediatamente. Caleb assentiu com calma. O que nenhuma dessas pessoas sabia ainda era que o homem que acabavam de humilhar já possuía uma frota de aeronaves agrícolas, terras em 3 estados, e um contrato em andamento para aquele jato em particular. E em poucos minutos, a palavra fazendeiro estava prestes a assumir um significado completamente diferente. Caleb Johnson nunca gostou de chamar a atenção. Ele se levantava todos os dias antes do sol nascer, quando o orvalho ainda cobria os campos até onde a vista alcançava. Para ele, o verdadeiro luxo não era nem couro italiano nem champanhe superfaturado. Era a terra fértil, negra e viva, respondendo ao trabalho do homem. Seu avô havia começado com 4 hectares e uma mula cansada. Seu pai havia expandido, modernizado e resistido aos bancos que zombavam de um fazendeiro negro que sonhava grande demais. Caleb, por sua vez, transformou essa herança em um império agrícola silencioso. Milhares de hectares de algodão, soja e milho. Silos visíveis da rodovia. Contratos de exportação para a Europa, Ásia e África. Mas Caleb não apareceu em nenhuma revista. Ele recusou entrevistas. Ele não usava relógios caros. Ele preferia permanecer invisível. Naquela manhã, antes de ir para o showroom, ele passou 2 horas em um campo encharcado, conversando com seus capatazes. Então ele dirigiu sozinho, sem motorista, até a cidade. Por que um jato particular? Porque seu trabalho exigia que ele cruzasse oceanos. Porque, para ele, o tempo valia mais do que o dinheiro. E porque ele não tinha mais nada a provar a ninguém. No entanto, assim que cruzou a soleira da loja, ele entendeu. A aparência. Os silêncios. Os sorrisos condescendentes. Eles só tinham visto um homem negro com botas sujas. Não o homem que empregava mais de 2.000 pessoas. Não aquela cuja assinatura sustentava famílias inteiras. Não aquele que já possuía vários aviões, sem nunca ter tido seu nome gravado neles. Caleb lançou um último olhar para o jato exposto à sua frente. Ele já sabia o que ia fazer. Não por raiva. Não por vingança. Mas porque ele havia aprendido uma coisa essencial ali no campo. A terra nunca mente. E mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vem à tona.
Mark Whitman gostou deste showroom. Ele adorava o mármore sob seus sapatos lustrados, o silêncio ensurdecedor, e acima de tudo, o poder invisível que ele exercia. Aqui, era ele quem decidia quem merecia ser atendido. Quando ele voltou para Caleb com uma pasta na mão, seu sorriso estava longe de ser caloroso. Era um sorriso profissional, frio e calculista. Antes de prosseguirmos, senhor, preciso de algumas informações financeiras. Ele colocou o arquivo no balcão, sem sequer abri-lo. Este tipo de compra exige garantias sérias. Caleb olhou para ele calmamente. Vou pagar em dinheiro. Mark ergueu uma sobrancelha, divertido. Claro. Ele se virou ligeiramente na direção de um casal de terno, em voz alta o suficiente para ser ouvido. Algumas pessoas pensam que simplesmente dizer dinheiro é suficiente para abrir todas as portas. O casal sorriu, constrangido, mas não disse nada. Mark retomou a conversa, de forma mais ríspida. Senhor, este jato não é um brinquedo. São máquinas reservadas para líderes empresariais, celebridades e executivos. Ele deixou pairar no ar um silêncio desdenhoso. Não para pessoas que trabalham a terra. Caleb cerrou os punhos lentamente. Trabalhar a terra alimenta o mundo. Mark zombou. Talvez. Mas aqui cultivamos sonhos, que estão fora do nosso alcance. Ele fez um gesto discreto. 2 seguranças começaram a se aproximar. Vou pedir que o senhor se retire. O senhor está perturbando nossos clientes importantes. Todos os olhares estavam agora voltados para Caleb. A humilhação foi completa. Caleb respirou fundo. Ele não gritou. Ele não protestou. Ele simplesmente colocou a mão no balcão. Tem certeza de que quer fazer isso? Mark deu de ombros. Absolutamente. Caleb assentiu com a cabeça. Tudo bem. Ele pegou o celular, descou um número e disse calmamente. Diga ao seu gerente que Caleb Johnson está aqui. E se ele não vier imediatamente, ligarei novamente para a sede. Mark caiu na gargalhada. Vá em frente. Mas, no fundo, uma ligeira preocupação acabará de surgir. O telefone vibrou apenas uma vez. Então, 2. Mark Whitman olhou para a tela, ainda confiante. Um sorriso zombeteiro ainda persistia em seu rosto quando ele atendeu o telefone. O Whitman falando. Alguns segundos de silêncio. Seu sorriso congelou. Sim, sim, senhor. Sua postura mudou. Seus ombros, antes eretos e confiantes, agora estavam ligeiramente caídos. Caleb, no entanto, permaneceu imóvel, mãos colocadas sobre o balcão. Um olhar sereno. Ele está, aqui sim, murmura Mark. Os clientes começaram a trocar olhares preocupados. Claro, imediatamente. Mark desligou o telefone lentamente. O showroom, que minutos antes estava repleto de risos abafados, agora mergulhava em um silêncio gélido. Mark engoliu em seco. O diretor está chegando. Um murmúrio percorreu a sala. Caleb simplesmente acenou com a cabeça em concordância. Poucos instantes depois, as portas de vidro se abriram repentinamente. Um homem na casa dos 50 anos entrou apressadamente. Terno escuro, rosto tenso, olhar de pânico. Era David Reynolds, gerente regional. Assim que viu Caleb, sua expressão mudou. Ele se aproximou rapidamente e estendeu a mão. Senhor Johnson, é uma honra tê-lo aqui. Uma onda de choque percorreu a sala. Mark deu um passo para trás. Você o conhece? Ele gaguejou. David se virou para ele furioso. Saber? Ele apontou para Caleb. Este homem é um dos nossos clientes internacionais mais importantes. Ele acrescentou com voz firme. E o jato que você tentou recusar a ele? Já está reservado em seu nome. Mark empalideceu. Isto não é possível. Caleb finalmente falou calmamente. Eu estava lá simplesmente para finalizar o layout interior. O silêncio era ensurdecedor. O riso do passado havia desaparecido. Os olhos estavam baixos. E Mark compreendeu naquele exato momento que ele acabará de cometer o erro mais grave de sua carreira. Mark Whitman não estava mais falando. Ele permaneceu ali, imóvel, como se o chão de mármore tivesse acabado de ceder sob seus pés. Os mesmos olhos que minutos antes haviam desprezado Caleb, agora estavam tomados pelo medo. David Reynolds virou-se para ele, com a voz baixa, mas incisiva. Você humilhou um cliente. Pior ainda, você humilhou um homem. Ele pegou o celular, digitou algumas palavras e então olhou para cima. Recursos humanos estão online. Mark Blemy. Espere, deixe-me explicar. David balançou a cabeça negativamente. Não. Você está suspenso. Imediatamente. Os seguranças, os mesmos que foram chamados para deportar Caleb. Dessa vez, eles abordaram Mark. A reversão foi total.
Caleb observou a cena sem qualquer triunfo. Sem sorrir, ele aproximou-se do jato e colocou a mão na fuselagem brilhante. Eu gostaria de uma cabana simples, de madeira escura, e meu nome só lá dentro. David assentiu com a cabeça, nervoso. Claro, Sr. Johnson. Antes de sair da loja, Caleb se virou para Mark uma última vez. A terra me ensinou uma coisa. Ele fez uma pausa. Você nunca pode julgar o valor de um homem pela poeira em suas botas. Então ele foi embora. 2 semanas depois, um jato novinho em folha cortava as nuvens. No interior, discretamente gravado perto da cabine de comando. C. Johnson. E em algum lugar na pista, um homem finalmente entendeu que o desprezo às vezes custa mais do que a ignorância.